Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 21 até o 25, fazendo essa caminhada espiritual com nosso Senhor. Jesus vem nos ensinando e vem nos colocando sempre no caminho correto, no caminho certo. O caminho é Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se o ser humano, não entrar neste caminho, não viver nessa verdade e não procurar viver como Ele nos ensina, será um desastre para a sua alma. Ele terá como recompensa a condenação eterna. Quantas pessoas que não querem caminhar com nosso Senhor? Quantas pessoas? Esses dias mesmo eu fiquei assim admirado com um vídeo que viralizou aí na internet. Um grupo de homossexuais blasfemando contra Deus. Que coisa terrível, não é? Isso não se faz, não se pode fazer. Tem lá um homossexual, ele se mostrando como se fosse Jesus Cristo com a coroa de espinhos, e ali as pessoas que estavam embaixo, um grupo grande de pessoas que tem essa tendência, dizendo para sair da cruz, alguma coisa assim. Aquele homem começa a fazer striptease, ou seja, tira a roupa, primeiro tira a camisa, depois tira a calça, fica com as peças íntimas, que não é de homem, é de mulher. Depois ele se joga, aqueles monte de homens vão levando ele, e aí termina o vídeo. Isso é blasfêmia. Tudo bem, a pessoa dizer que não crê em Deus, ok, aí é problema de cada um. Mas você ofender a moral cristã, sujeitando Jesus a uma situação dessa, sendo que até o salmo de hoje, que é o Salmo 23, aqui está dizendo aqui: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração, que não dirige sua mente para o crime, esse subirá até o monte do Senhor. Subir até esse monte do Senhor significa entrar no céu. Quem é que vai para o céu? Quem tem mãos puras.
e inocente o coração. Lembramos que lá nas bem-aventuranças, Jesus deixa isso bem claro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aquela ação desse grupo ali é uma ação demoníaca. Quem é que tem ódio de Deus senão o próprio diabo? E aqueles que o seguiram. Eu pergunto, o que foi que Jesus fez para aquelas pessoas, para que elas possam fazer um teatro daquele onde blasfema contra Deus? Eu tenho pena de cada uma daquelas pessoas. Desde aquele que estava lá em cima, se mostrando ser Jesus Cristo, com aquelas atitudes de orgia, como todos aqueles que estavam embaixo gritando, gritando, gritando. Parece até aquele momento em que Pilatos apresenta Jesus para o povo e o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eu tenho pena. Quem daqueles subirá ao monte do Senhor? Quem daqueles vai entrar no céu um dia? Quem? Mas você poderia dizer assim: nossa, mas você está julgando? Estou julgando mesmo. Estou julgando, eu sou sacerdote, eu estou julgando aquela ação que é uma ação má. Pecado contra o primeiro mandamento, contra o segundo mandamento. O primeiro mandamento que nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que fala que nós não podemos falar o nome de Deus em vão. E ali é falar o nome de Deus em vão. É brincar com Deus, com o santo nome de Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí inclui também o terceiro mandamento, que é guardar os domingos de festa, que nós precisamos prestar o culto devido a Deus, oferecer o devido sacrifício. Aquelas pessoas não oferecem sacrifício a Deus, blasfemam contra Deus e se acham os tais. Meu Deus do céu, um dia os olhos deles vão se fechar para este mundo e se abrirá para a eternidade. Se abrirá diante do trono de Deus, aonde todos nós teremos que prestar culto, vamos ter que prestar contas a Deus. E imagine, se não houver conversão por parte de cada uma daquelas pessoas, e elas morrerem, elas vão ser condenadas ao inferno. Porque, na verdade, meus irmãos, aquilo é uma forma de prestação de culto ao diabo. Porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer blasfemar contra Deus. Eu estou falando tudo isso porque o evangelho de hoje, que é ali uma conclusão das parábolas, Jesus acabou de contar a parábola no caso aqui, da semente, e em seguida ele começou a falar sobre essa questão da lâmpada. A lâmpada que deve ser colocada num lugar bem alto para que tudo fique manifesto. O que ele diz? Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. O pior de tudo é que antigamente as pessoas faziam isso tudo escondidas. Agora, elas estão aí, elas mostram nas internets, nas mídias sociais, como se fossem os poderosos. Mostram. Mas voltemos ao que Jesus está dizendo. Quando nós estamos num lugar escuro,
os nossos olhos, porque nossos olhos não foram criados para ver as coisas na escuridão. Então vamos imaginar que nós estamos numa casa, num canto de uma casa, da casa, tem uma pessoa roubando, mas está tudo escuro. No outro canto da casa tem um casal lá fazendo orgia. No outro canto da casa tem alguém matando outra. E está tudo escuro. Ninguém está vendo nada. Se você olha ali, você não consegue enxergar porque está tudo escuro. Aí você chega lá, vai no interruptor, aperta e fica tudo claro. Aí quando a luz é acesa, aí dá para ver. Um matando, outros fazendo orgias, o outro roubando. Estão entendendo o que é que a palavra de Deus ela faz? Ela coloca tudo às claras. Tudo aquilo que estava sendo feito na escuridão, agora se torna às claras. A palavra de Deus, ela ilumina. A palavra de Deus é a luz para os meus passos. Vamos imaginar que nós estamos andando durante a noite e ali você acende uma vela ou uma lanterna. Na escuridão você vai andando meio que tropeçando aqui e tropeçando lá, acolá. Mas quando você acende aquela lanterna ou aquela vela ou aquele candeeiro, ilumina o chão. Aí você começa a andar nos lugares certos. Porque se ali tinha um buraco, na escuridão você não iria ver o buraco e você iria cair. Mas com aquela lâmpada, com aquela lanterna, você consegue enxergar o buraco e se desviar dele. Por isso que a palavra de Deus é uma lâmpada para os meus passos. A palavra de Deus, ela precisa ser manifesta cada vez mais. Aquele povo que eu acabei de citar, aquele homem lá se fazendo de Jesus, mas as atitudes dele é de uma mulher, tirando a roupa, está na escuridão. A palavra de Deus precisa iluminar o coração de todas aquelas pessoas, para que elas possam tomar consciência do grande mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Elas pensam que elas estão fazendo mal para Deus, elas pensam que elas estão fazendo mal para a Igreja Católica, mas eles estão fazendo mal para eles mesmos. Um dia, eu repito, terão que prestar contas dos seus atos. Está lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Deixa eu corrigir melhor. Não é primeira carta aos Coríntios, é segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava neste corpo. Está entendendo? Eles, eu, você, um dia nós teremos que ir diante do tribunal de Deus, querendo ou não, acreditando em Deus ou não, todos nós iremos e vamos comparecer diante de Deus e ali, meus irmãos, iremos prestar contas. Cada um daqueles vão prestar conta dos atos deles. Eles se julgam os tais, os poderosos, os sabedores, estão felizes porque
estão felizes porque acham que estão atingindo os católicos, os padres e assim por diante. Mas um dia irão comparecer diante do trono de Deus. Aqueles que se arrependerem, confessarem os seus pecados e voltarem a uma vida santa, uma vida de penitência, esses se salvarão, porque receberam o perdão antes. Mas aqueles que continuam nesta vida, nesta vidinha, fazendo e morrendo, irão comparecer diante de Deus e serão condenados ao inferno. Esta é a verdade, meus irmãos. É a verdade nua e crua. Esta é a verdade. Porque tudo aquilo que está escondido será manifesto. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Infelizmente, meus irmãos, eles estão numa atitude de estar julgando quem está certo, de estar julgando Deus, de estar julgando a Igreja Católica, então serão medidos. Rezemos, meus irmãos. Claro, não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos aqui para pedir a Deus a graça. Que a palavra de Deus ilumine o coração de cada uma daquelas pessoas. E olhe que eu estou trazendo apenas um exemplo de uma situação, e eu estou falando porque isso foi manifesto, foi mostrado, está aí, está nas redes sociais, está no YouTube, está em tudo, está em tudo. Aquele tipo de blasfêmia. Que coisa terrível. E Jesus está querendo ser a luz para eles, mas eles não querem. Eles querem continuar nas trevas, eles querem continuar na escravidão. Eu não sei o que cada um viveu ao ponto de estar agora fazendo esse tipo de blasfêmia. Meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus veio para nos curar do pecado, para nos salvar, para destruir as obras do demônio. Jesus não veio para se vestir de mulher e fazer striptease com uma multidão na frente, dizendo saia da cruz, saia da cruz. Não. Jesus se colocou na cruz, se fez maldição para nos redimir e para nos salvar. Tudo será manifesto. Tudo será manifesto. E que pena que todos nós estamos tendo a oportunidade de nos salvar. E há aqueles que querem e aqueles que não querem. Eu quero, meus irmãos. Eu quero me salvar. Eu quero que a salvação que Jesus me deu na cruz, ela tenha mérito na minha vida. Eu quero. Mas há aqueles que não querem e estão blasfemando, brincando com o nome de Deus. O julgamento será severo se não houver conversão. Esta é a verdade. O julgamento será severo se não houver conversão. Aquelas pessoas estão pensando que elas um dia não vão prestar contas a Deus? Veremos, eu também irei. Cada um de nós iremos prestar conta dos nossos atos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, ó Virgem Santíssima,
não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, também sobre aqueles que estão blasfemando contra Deus, que desça a bênção sobre eles, para que eles possam se converter, possam fazer penitência, confessar os pecados e viver uma vida santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.